recai sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Recebi novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso
só ti. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, somente dele, mais ninguém.
se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Queridos, queridas, a paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês aqui, nesse horário, pela manhã. Graças a Deus pela vida de vocês. E eu quero dizer que a gente está disponível, nós estamos disponíveis para falarmos e pregarmos mais a palavra do Senhor, porque sabemos que em qualquer horário a gente sempre vai ter alguém que deseja ouvir a palavra do Senhor, e para nós é uma alegria, um privilégio muito grande. Tá? Mandar um abraço para o pessoal que está com a gente, dar um beijão aí para o pessoal que estiver na sala de vídeo da Daniele, um abração aí para o meu querido professor Pedro Guimarães, Vitor, André Pinheiro aí, estender esse abraço aí pro pessoal aí da casa toda, os filhos, Isabô Brulon, Bruno, a Magdala, e se eu esquecer de alguém aí, porque eu tô aqui sozinho, a gente fica um pouco enrolado aqui para fazer as coisas todas, mas sintam-se aí muito abraçados, tá bom? Vamos orar, vamos aproveitar aí esse dia que nasceu e com ele aí o renovo das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Vamos orar. Pai, nessa manhã nós em primeiro lugar queríamos te agradecer. Nós desejamos louvar o teu santo nome, porque acordamos com vida. O dom da vida se renovou em nós e por isso nós estamos gratos. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, o Senhor nos deu renovadamente o fôlego da vida e cremos que junto com esse fôlego de vida também virá a provisão. O Senhor não permitirá que nada falte para os teus filhos. Pai, nós queremos te agradecer também por essa chance que temos, por intermédio do sangue do Senhor Jesus, de chegarmos à presença gloriosa do Pai. Muito obrigado, Senhor. O nosso coração já sinaliza que o teu Espírito Santo está presente, porque já nos sentimos conectados, e isso seria uma obra apenas tua, jamais nossa. Não conseguimos chegar a ti pelos nossos méritos, mas cremos na tua infinita misericórdia e no derramar da tua graça que nos abre o caminho para que falemos contigo nessa manhã. Senhor, que seja uma manhã de edificação, de crescimento, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de tratamento, que seja uma manhã de renovo e fortalecimento para que nós consigamos continuar caminhando nessa jornada que tem como propósito estarmos mais próximos de Ti. Que diante da mesa do Senhor, diante da palavra que será pregada, possamos nos chegar mais perto. Que no final dessa transmissão possamos estar nos sentindo mais e mais ligados a Ti, possamos ganhar intimidade, que haja aqui o fortalecer de um relacionamento com o Senhor. Cura nossas emoções, não nos deixa ficar chorando pelos cantos, entristecidos, desanimados, nos sentindo enfraquecidos diante das lutas que enfrentamos, mas que o Senhor nos erga, nos levante, nos ajude, nos ajuste,
para que possamos, com a nossa vida, glorificarmos o nome do Senhor. Abençoa cada família representada, cobre-nos, Senhor, protege-nos com o sangue do Senhor Jesus. Não deixe, Senhor, que nossa fé desfaleça, mas te pedimos, clamamos a Ti, acrescenta fé ao nosso coração. Não nos deixa, Senhor, enganados com nossas vontades, caprichos, que não cedamos diante das concupiscências da nossa carne, mas que possamos andar em espírito, que possamos tomar as decisões corretas, leva-nos a uma capacidade de discernir aonde está a tua vontade e o que não é a tua vontade, para que não venhamos a tropeçar, nos desviando do caminho. Não nos deixa parados se for a ordem do Senhor marcharmos e caminharmos. Não nos deixa retrocedermos quando diante de nós está um alvo para o qual devamos prosseguir. Não nos deixa olhar para o lado quando precisamos olhar para frente e contemplar o Senhor Jesus. Ó Deus, a Tua palavra diz que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Dá-nos nessa manhã olhos que sejam capazes de enxergar espiritualmente. E enxergando espiritualmente possamos contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, enxergando a Ti e assim tendo como direção olhar para o Senhor Jesus. Melhora-nos, Senhor, aperfeiçoa-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. É a nossa oração nessa manhã no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, eu tenho uma palavra hoje para a sua vida, para o seu coração. E eu queria que você localizasse aí Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 12 e eu vou até o verso 16. Filipenses, capítulo 1, do 12 ao verso 16. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. Antes de ler a palavra, dar os parabéns aí para a Nura, que está hoje fazendo 78 anos de vida. E é de vida mesmo, porque com 78 anos está com muita saúde, vai de um lado para o outro, muitos amigos, está sempre aí em atividade. É com certeza uma bênção do Senhor, mais um ano de vida seu e com certeza uma inspiração para nós, né? A gente aqui nos 40, às vezes andando com dificuldade, não é? Naquele desânimo, e aí a gente encontra uma pessoa de 78 com vida, com vontade de viver. Isso aí nos anima bastante. Vamos orar assim, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida da Nurimar. Que o Senhor preserve o seu coração sempre aberto para ti. Derrama, Senhor, sobre a tua filha as bênçãos que venham de ti, que desça sobre a tua serva, sobre a tua filha, as bênçãos do Senhor. Que ela tenha saúde para acompanhar o crescimento dos netos, que venham os bisnetos, que com os seus olhos ela possa contemplar a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família. Ó Deus, tudo aquilo que é importante para a tua filha seja preservado, que o Senhor arranque somente aquilo que o Senhor não plantou, mas que o Senhor continue semeando nesse coração, que continue sendo uma terra fértil para o poder do Senhor se manifestar. Derrama saúde, dá paz, alegria. Ó Deus, que o teu amor a transborde, que aonde ela estiver, o Senhor esteja com ela. Toma a tua filha pela mão, ó Deus, e continua conduzindo a tua filha pelo caminho eterno. Ó Deus, é com gratidão que nós oramos a ti nesse dia de festa, de celebração, por mais um ano de vida da tua filha. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. Já alegrou nosso coração aí, mais um ano de vida de uma pessoa querida. Nossa, muito bom. Que a gente aprenda
com os mais velhos que estão aí cheios de vida, desejosos de viver, para que a gente, se inspirando, possa se ver renovado. Bom, a gente também quer orar, né? Um amigo nosso, Teixeira, uma pessoa muito próxima, vez por outra está conosco aqui na live, teve filho, né? A esposa ganhou o neném, mas está na incubadora, que é a esposa dele, o nome dela é Beatriz, não é? E a gente está orando, a gente orou muito pela gestação, ela precisou se internar e nasceu prematuramente, mas nós cremos que Emanuel, né, o nome do filho, é Deus conosco, que Deus está com eles. Pai, nós oramos a Ti, visita agora, Senhor Deus, essa criança que Tu trouxeste ao mundo por intermédio do Teixeira e da Beatriz. Ó Deus, o Emanuel é Teu, ele pertence a Ti. Que o Senhor visite e que não sobre nem lembrança desse momento complicadinho, inicial, numa incubadora, mas que essa criança possa crescer e logo adorar também ao nome do Senhor. Abençoa esse casal, Senhor, que é Teu, esse casal que serve a Ti, que busca o Teu nome. Não os deixe sozinhos nesse momento, mas que eles se sintam abençoados, que eles recebam o calor dessa oração e haja neles a coragem de enfrentar dificuldades, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Que o Senhor derrame saúde sobre a vida do Emanuel, tirando ele da incubadora, que logo a mãe possa estar com ele em casa, uma casa que foi preparada fisicamente e espiritualmente para receber essa criança. Essa criança foi esperada, ela foi amada. Ó Deus, que ela seja acolhida na sua casa, não mais num hospital. Ó Deus, que o Senhor faça a sua obra e que a gente possa contar com alegria que essa família já está em casa com o Emanuel. Abençoa a vida do Teixeira, abençoa a vida da Beatriz, que a fé dos seus servos não venha desfalecer, mas que o Senhor dê a eles uma experiência. Que eles possam contar mais à frente para o Emanuel. Olha, foi assim e o Senhor colocou as mãos e você veio para casa nos abençoar e nos alegrar. Que essa criança seja uma bênção na vida desse casal. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Tá bom, gente? Então nós vamos ler aqui Filipenses capítulo 1, 12 e 16. Conto aí com a interação de vocês, tá bom? A gente tem essa facilidade, já que nós estamos distantes e para a gente é uma infelicidade, que a gente aproveite a ferramenta aqui, que é a possibilidade da gente interagir durante essa mensagem, tá bom? Então, Filipenses capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 12, nos diz assim: Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Palavra do Senhor, que o Espírito Santo edifique nosso coração por intermédio dessa mensagem. Deixa eu dizer algo para você. Quando nós lemos a Bíblia, nós não queremos reportar às pessoas, na qualidade de pregadores da palavra, uma história para que as pessoas tenham um conhecimento acerca de um fato ocorrido. A gente não está contando o que aconteceu simplesmente. A pregação da palavra vai incluir aquilo que está descrito no livro, algo que tenha a ver com a gente. Então eu não leio a Bíblia para saber o que se passou com o apóstolo Paulo. Eu leio a Bíblia e através do que aconteceu com o apóstolo Paulo, eu trago para a minha vida algo
que eu preciso. Então, como exemplo, se nós estamos passando por uma situação como a que nós estamos atravessando, o mundo todo passando por uma luta contra uma enfermidade, contra um vírus, eu preciso ir para a palavra e encontrar alguma coisa que me ajude a lidar com o que eu estou lidando. Então, não há uma preocupação de adquirir conhecimento apenas, mas é através do que está escrito na Bíblia aprendermos alguma coisa para vivermos na nossa vida hoje. Então, eu reconheço que diante de uma pandemia é necessário inspiração, porque ninguém fez planos de que estaríamos diante de uma situação como essa. Mais do que isso, quando surgiu esse tema, esse assunto, esse problema, nós pensávamos que 18 de outubro nós já estaríamos livres dessa situação. Eu creio que todos imaginaram que nós já pudéssemos estar livres do que está acontecendo. E não estamos. Então, com toda certeza, foi surpreendente o que aconteceu e o desdobramento também foi diferente do que nós imaginávamos. Então, eu acredito que aquele que crê em Deus e na sua palavra vai procurar se fortalecer através dessa palavra para encontrar o ânimo, o entendimento, a direção para viver um momento complicado como esse. Nós não vamos negar o que está acontecendo. A nossa proposta espiritual não é fugir dos problemas, mas é nos fortalecermos em Deus para lidarmos com os problemas. A Isabô está dizendo assim: ultimamente minha cabeça tem estado tão fora do lugar, não consigo focar no aprendizado, mas sei que estou aprendendo. Além da pandemia, muitas outras coisas acontecem. A vida continua. Eu acredito que, assim como a Isabô, existem outras pessoas que estejam vivendo algo estranho dentro delas, porque é diferente não apenas o fato de precisarmos usar máscaras, é diferente não apenas a necessidade de isolamento social, não é estranho para a gente uma adaptação a usar álcool, não é? Nos lugares, mas há algo nas nossas emoções profundamente abalado com tudo isso. Ninguém está encarando isso de uma maneira normal. A gente nem sabe dizer o que é que está acontecendo dentro da gente. Então é uma oportunidade para a gente se apegar a Deus, para se apegar à palavra de Deus, para que nós não fiquemos abalados, mas nos tornemos inabaláveis diante de tudo isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antigamente, nós tínhamos como certo a possibilidade de irmos a um culto, num lugar presencial. E aí cabia a nós decidir se sim ou se não. Quando começou a surgir a possibilidade da gente comunicar através da internet, houve ali uma perturbação, uma tensão se instalou. Por quê? As pessoas ou se mostraram conservadoras e resistentes à internet como ferramenta, enquanto que outras desenvolveram e aproveitaram essa possibilidade como quem se apega a uma ferramenta. Hoje nós passamos por algo que nos chama a um novo mover, que é aprendermos a ouvirmos a palavra através da internet, porque, entre aspas, é o novo normal. Eu não tinha expectativa de que nós estaríamos fazendo isso que estamos fazendo aqui hoje. E eu
confesso que houve da minha parte um erro de cálculo. Eu pensei que a gente já estava quase passando e eu percebi que não, que as coisas ainda estão muito complicadas. Existem países no mundo que estão voltando ao isolamento porque houve uma reincidência, uma insistência do vírus, apesar de já estarem comemorando e levando uma vida quase que normal. Diante disso, eu acho que é muito importante a gente estabelecer aqui um desafio, que é a gente procurar entender que na ausência de condições para fazermos da maneira como queremos fazer, precisamos nos apegar àquilo que nós temos. Todo mundo que faz alguma coisa pela internet visa ter uma audiência. A gente quer conseguir falar com muitas pessoas, porque, de fato, estamos com uma ferramenta que nos possibilita falar com muitas pessoas. Mas eu abro mão dessa visão e dessa compreensão porque eu acho que precisamos voltar à simplicidade de pregarmos a palavra crendo que se tiver uma pessoa, foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, se tiver uma pessoa com a gente hoje assistindo essa mensagem e se sentir tocado, edificado, abençoado, vai ser o suficiente para nos colocar nesse lugar. Eu quero ampliar muito o uso dessas ferramentas. Por quê? Porque é como eu posso falar e é como talvez você possa ouvir. Então, considerando a situação, a circunstância, eu preciso me apegar a isso. Vamos para o texto aqui para a gente entender qual é a ligação no que nós lemos, qual é a ligação que há entre o que lemos e o que nós estamos falando. O primeiro versículo que lemos diz: quero que saibam que aquilo que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Apesar de Paulo, do apóstolo Paulo, estar preso, ele reconhece, com esse reconhecimento ele nos inspira a entender que o que aconteceu, apesar de não ter sido bom, a gente não comemora a prisão de uma pessoa, né, sobretudo injustamente, uma pessoa que não foi apanhada em nada de errado. Ser presa é uma demonstração de injustiça que até mesmo nos incita a sentimentos ruins, não é? Então, é para a gente um grande problema que uma pessoa esteja presa. Mas Paulo, ele vira o jogo, ele vira a nossa mente, ele nos faz pensar que apesar dele estar preso, alguma coisa estava livre, estava caminhando livremente, estava fluindo a ponto de crescer. Então eu dei um título para essa mensagem de Prisioneiros e Livres. Estamos hoje aprisionados por uma circunstância que não vamos negar. Nós não vamos negar que a pandemia é uma corrente. Socialmente falando, estamos vedados, estamos prisioneiros, não é, sob certo aspecto. Porém, e essa é a nossa alegria, nós estamos anunciando o Evangelho com liberdade. Não houve um dia desse período de uma longa quarentena que eu me vi impedido de pregar a palavra de Deus. Muitas vezes na minha vida, ministerialmente falando, eu estava no culto, mas não era eu que estava pregando, era algum outro pastor. E nesses dias de quarentena, a gente tem tido a possibilidade de pregar com muita liberdade. Infelizmente, humanamente falando, a gente faz uma projeção e a gente cria uma expectativa de atingir um número de pessoas. Mas eu não posso negar que tem tanta gente transmitindo,
Tem tanta gente pregando a palavra de Deus que eu não posso negar que está havendo um proveito para o Evangelho. Assim como eu posso falar por mim, ministerialmente falando, eu quero falar sobre você também. Você também está preso sobre certos aspectos, por causa dessa pandemia ou por causa de outros problemas que você esteja atravessando. Mas eu quero te mostrar que há um proveito em Deus a respeito de tudo que você está enfrentando. Como eu disse inicialmente, não estou te contando uma história. Eu estou fazendo dessa história algo que seja importante para a sua história. Eu estou te contando a história de um homem que estava preso, mas estava dizendo, não, tudo que me aconteceu foi para proveito do Evangelho, embora eu esteja preso, o nome de Jesus está sendo anunciado. O Espírito Santo quer tocar seu coração nessa manhã e dizer para você que apesar das prisões da sua vida, apesar das circunstâncias adversas que nos cercam por vezes, o nome de Jesus está sendo glorificado. O nome de Jesus está sendo glorificado. Diante de uma prisão, Paulo seria autêntico da parte dele se ele estivesse desanimado, se sentindo enfraquecido, arruinado, prejudicado, desesperado, apavorado, amedrontado. Mas olha aqui que a gente está ouvindo alguém relatando que o Evangelho de Jesus está sendo pregado, está sendo anunciado. Irmãos, eu gostaria muito, se eu pudesse determinar as coisas, eu gostaria muito hoje de estar numa igreja, fisicamente falando, num templo, com muitas pessoas pregando a palavra de Deus. Mas eu não posso. Eu não tenho condições financeiras de alugar um espaço e colocar as pessoas, levar as pessoas a fluírem para aquele espaço para trazer um... Mas eu posso pregar pela internet. E muitas vezes, esse é o propósito dessa mensagem também. Muitas vezes a gente se apega a um jeito de fazer culto e a gente com isso se distancia dessa liberdade que está nas nossas mãos. Eu posso pregar a palavra via transmissão ao vivo na internet através do Facebook. Muitas vezes eu abandono isso e crio em mim uma expectativa frustrada sobre o que eu não posso fazer. Chegou o momento da gente entender o que é que está na nossa mão para ser feito e não aquilo que não está no nosso alcance. Eu não posso fazer algumas coisas, então eu sou prisioneiro sobre esses aspectos. Sobre esses aspectos eu sou prisioneiro. Mas, quando eu penso que eu posso ligar o meu celular, me conectar à internet e com isso me conectar a corações, eu vejo que eu estou livre, que o Evangelho pode ser anunciado, sim. Então eu pretendo até mesmo aumentar o número de transmissões que eu estou fazendo, porque quando eu estava começando a diminuir, achando que as coisas estavam voltando ao normal, eu me dei conta que nós estamos tremendamente presos nessa situação. Ou a gente se adapta e aprende a prestar culto a Deus através de uma transmissão como essa, ou como outras, tantas. Ou a gente vai aprender isso, ou a gente vai amargar esse tempo de espera. Hoje eu me vesti como se eu estivesse indo para um culto. Hoje eu me enchi de ânimo como eu estivesse diante de uma possibilidade de exercer o meu ministério. E isso me trouxe uma alegria tão grande ou até maior do que eu teria se eu estivesse afluindo para um espaço físico. Então eu não posso perder de vista o que eu posso fazer para amargar sobre o que eu não tenho ou o que eu não possa. Muitas vezes nós nos apegamos, a gente precisa compreender ao fim e ao cabo que, apesar de presos às circunstâncias, estamos livres
para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nada pode impedir a mim e a você de fazermos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ainda que presos, ainda que prisioneiros de circunstâncias, ainda que diante de problemas aos nossos olhos e sob nossas condições intransponíveis. Irmãos, quero que saibam que o que me aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Eu preciso dizer isso para o meu coração. Essa palavra não pode ser só do apóstolo Paulo, sobre o apóstolo Paulo, precisa ser sobre mim e sobre você. Precisa ser sobre a Isabô, sobre a Daniele, sobre a Isilda, sobre a Vânia, sobre o Bruno, sobre o Vitor, sobre todos que estão conosco hoje. Nós precisamos dizer isso. O que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Essa declaração é uma declaração de fé. O que nos aconteceu? Eu estava reunindo pessoas num espaço e num tempo de aproximadamente 2 semanas, chegando na terceira, tivemos que interromper tudo, não ter mais encontros presenciais e agora não estamos fazendo esses encontros. E já estamos aqui com quase 200 transmissões como essa. Olha só, por um lado, nos sentimos prisioneiros porque gostaríamos de estar com as pessoas. Mas por outro, eu já preguei mais vezes nesse ano de 2020 do que no ano de 2019. Já preguei mais vezes em 2020 do que se eu estivesse regularmente numa igreja institucionalizada. Nunca fizemos uma transmissão sem que tivesse alguém do outro lado ouvindo e recebendo a palavra do Senhor. Precisamos celebrar isso ou não? Abrimos a nossa boca muitas vezes para reclamar da prisão. Por vezes nos distanciamos com isso da possibilidade de expressarmos a nossa liberdade. O Evangelho nunca ficou refém de nenhum tipo de impedimento. Não fui perseguido de maneira alguma que pudesse me distanciar, me impossibilitar de pregar o Evangelho. É do jeito que eu gostaria? Não. Mas eu posso declarar, e essa é a minha alegria nessa manhã, eu posso declarar tal e qual a Paulo, que o que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Irmãos, Paulo preso, até as pessoas da prisão, os carcereiros, tomaram conhecimento do Evangelho. Eu quero ter essa ousadia que Paulo teve. E eu tenho certeza que se Paulo tivesse diante da situação que nós enfrentamos, ele usaria muito as redes sociais. Eu acho que isso ganhou meu coração. Porque eu me colocando no lugar de Paulo, se ele estivesse no nosso lugar, eu tenho certeza que ele faria transmissões e pregaria a palavra. Onde é que as pessoas estão? No Facebook? Então a gente vai pregar. Onde é que as pessoas estão? No Instagram? Então nós vamos anunciar a palavra de Deus. Onde é que as pessoas, para onde elas afluem? Elas se comunicam pelo WhatsApp, então a palavra vai chegar pelo WhatsApp. Elas estão no Twitter, então elas vão receber pelo Twitter. Elas estão no YouTube, nós vamos entrar no YouTube, nós vamos chegar em todos os lugares, aonde as pessoas estiverem. Não é? Já dizia o poeta que o artista vai onde o povo está. O pregador, a pregação, o anúncio do Evangelho precisa acontecer sob qualquer condição. A gente dá um jeito. Paulo estava comemorando, ele não estava triste, ele não estava desanimado. Paulo estava comemorando o fato de que, de alguma maneira, o Evangelho estava sendo anunciado. O que Deus tem para fazer na sua vida, ninguém vai impedir que Ele faça. Precisamos aceitar que nem sempre as circunstâncias são aquelas que o nosso coração espera que sejam.
As coisas vão ser estabelecidas, talvez não como nós imaginamos, mas ninguém vai impedir de Deus agir na sua vida, de Deus agir no seu coração. O texto diz que irmãos motivados pela prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Deixa eu dizer algo para você. As igrejas, de uma maneira geral, estavam muito fechadas dentro delas. Quando, na verdade, o terreno, o campo que precisa ser semeado é o mundo. Estávamos muito fechados dentro das igrejas. Agora chegou o momento de nós anunciarmos a palavra, apesar do fechamento ou da impossibilidade de todos estarem nos templos. O convite ele é extensivo para que você e eu anunciemos o Evangelho sem depender de uma força institucional, de um aparato, de uma estrutura física para realização da obra do Senhor. Você não tem Facebook? Você não tem acesso à internet? Você não tem WhatsApp? Você pode pregar a palavra de Deus. Se você tem a chance de comunicar o Evangelho para o teu vizinho, se você pode falar de Jesus para a sua família, para a sua parentela, no seu local de trabalho, então você não está impedido, nada pode te impedir, nada pode te atrapalhar. Nada pode te impedir. É incrível que poucos anos atrás, pouquíssimos anos, eu me lembro que eu já defendia muito que a igreja usasse um serviço de secretaria que passasse mais pelo WhatsApp das pessoas. E aí sabe o que é que me diziam? As pessoas mais velhas não vão entrar nessa. Eu tenho mais resultado, eu tenho mais retorno de pessoas idosas que não nasceram numa época em que havia internet do que eu tenho dos mais jovens. Eu tenho mais dificuldade de chegar nos jovens que têm todo esse aparato na veia, porque já nasceram com isso existindo, do que com anciãos, gente idosa que simplesmente se adaptou. Não é? Uma pessoa como a Nurimá tem 78 anos, mas entrou aqui na live. Qual é a dificuldade? O que nós vamos alegar como sendo problema? Se conseguimos alcançar pessoas que têm 78 anos de idade, que aprendem a viver segundo as modernidades, segundo as funcionalidades que vão surgindo, segundo as inovações tecnológicas, o que nós não podemos fazer? Eu fico muito feliz quando eu estou diante de uma pessoa que está assistindo a gente numa live que não nasceu no tempo de live, porque mostra que nós, seres humanos, podemos nos adaptar a novas circunstâncias. Então a pandemia não vai afastar ninguém de Jesus. Eu creio que, através da circunstância que nós estamos atravessando, o Evangelho vai ser pregado ainda mais e com um produto muito maior. Porque se antes só sabíamos fazer culto dentro de espaços, vamos aprender a fazer culto dentro da nossa casa, com a nossa família. Juntar a família no entorno da mesa e orarmos a Deus para agradecer o pão, para clamarmos pela bênção do Senhor dentro da nossa casa. Se nós estamos fechados dentro da igreja, vamos aprender a falar com os nossos parentes de Jesus. Se nós estávamos fechados dentro dos templos, vamos aprender a comunicar o Evangelho através daquilo que nós temos na mão. Eu não posso muito, eu não tenho muitas condições, mas você pode compartilhar essa live ou qualquer outra com pessoas. Eu não sei como fazer isso. Pergunta para o netinho de 10 anos que ele sabe te explicar. Não há motivo para a gente parar. É aproveitarmos. E aí pensarmos, como é que nós estamos expressando a nossa liberdade? Como é que nós usamos o nosso WhatsApp? Como é que nós usamos a nossa internet? Como é que nós usamos a televisão? Como é que nós usamos o Facebook? Porque se tudo isso contribuir para o proveito do Evangelho, estará sendo comunicada a glória de Deus. Não podemos demonizar essas ferramentas. Precisamos aprender a usá-las.
Uma faca na mão de uma cozinheira faz uma refeição maravilhosa. Uma faca na mão de um assassino vai gerar morte. A faca está na mão de quem? Do assassino ou do cozinheiro? O teu Facebook está na mão de quem? De uma pessoa que quer ser arauto desse evangelho ou de uma pessoa que quer apenas se entreter e passar o tempo? Eu não vou me preocupar, eu não vou sair dessa posição. A palavra que Deus me deu é que se tiver uma pessoa assistindo com o coração aberto, desejoso de se abastecer, como a Isilda falou, se abastecer do evangelho, nós estaremos aqui. Aprendendo. Assim como a gente tem facilidade de falar de um púlpito, porque é esse o nosso sacerdócio, inicialmente falando foi muito complicado ligar uma câmera e falar para uma câmera. Eu estou sozinho no estúdio. Mas fazemos por amor ao evangelho. Quando você foi pai, quando você foi mãe, de primeira viagem, você não sabia como é que era, mas você aprendeu porque os nossos filhos são a maior bênção que nós temos, não é? Assim como aprendemos as coisas na vida que são necessárias. Você não sabia dirigir, você não sabia ligar um computador, e tudo isso você foi aprendendo. Fazer pagamentos pela internet, a gente ia no banco, agora a gente paga pelo nosso celular. Não aprendemos? Por que aprendemos? Porque precisamos. E aí eu estou querendo dizer para você que a vida está procurando de você que haja essa disponibilidade. Você precisa se disponibilizar para se adaptar às realidades. Olha, eu não gosto de assistir nada pela internet. Eu não costumo fazer isso, mas como eu estou impedido de fisicamente me deslocar para um espaço pela questão da pandemia, eu vou fazer um esforço. Eu vou fazer um esforço. Tem gente que dizia isso, não há possibilidade de ensino à distância, a pessoa precisa estar lá. Mas enquanto outras pessoas veem como problema, outras entenderam. Bom, eu à distância não preciso fazer o deslocamento, não tenho o custo do deslocamento, eu posso ver, assistir na comodidade da minha casa, posso pausar o vídeo, ir ao banheiro, voltar, eu posso interromper, eu posso ir num horário. As pessoas vão se agarrando àquilo que elas querem. Se a gente quiser achar que a internet é um problema para a difusão do evangelho, nós vamos encarar e vamos encontrar problemas. Se nós quisermos encontrar a facilidade que isso nos traz, também encontraremos. E isso depende da disposição do nosso coração. Nós precisamos de inspiração para enfrentar esse momento. Eu tomei esse texto como uma possibilidade de eu e você sermos inspirados. Paulo estava mais preso do que eu e você. Paulo estava numa situação pior do que a nossa. E ele foi capaz de declarar com seus lábios e com a vida, com seu testemunho, de que estava havendo um agir de Deus. Algo estava acontecendo. Deixa que o Espírito Santo põe em ordem teus pensamentos. Não fique apegado a como era a sua vida antes da pandemia e nem aquilo que ficou prejudicado porque poderia ser de tal maneira e não está sendo. Como é que está sendo? É via internet? Então nós vamos fazer via internet. Se eu posso anunciar pela internet, eu vou fazer isso porque está nas minhas mãos. Você que é idoso, você que é idosa, você já não tem talvez energia para fazer o que você fazia antes, mas as tuas mãos, através da internet, pode fazer aquilo que você tem a dizer, a tua experiência de vida com o Senhor, as experiências que você já teve ao longo da sua vida com Jesus, serem transmitidas e serem compartilhadas com outras pessoas. Não há outro caminho, eu não posso mudar o que está aí. Eu posso aprender a viver essa situação de maneira que o evangelho não seja prejudicado, crendo que há um proveito em tudo isso. Há um proveito em tudo isso. Eu creio que as pessoas estão sabedoras de que foram chacoalhadas, de que as coisas saíram do controle delas, e com isso eu acredito que está havendo uma abertura do coração. Corações estão se abrindo para ouvirem a palavra. Será que não é o momento da gente aproveitar
e lançar a semente? Nossa transmissão já está chegando ao fim. Eu, às 20 horas, eu vou voltar para esse espaço para uma nova mensagem, para uma nova transmissão. Estou crendo que agora de manhã eu estou chegando a um grupo de pessoas. Possivelmente vou chegar a um novo grupo de pessoas logo mais. E assim a gente vai aprendendo a tirar partido das situações adversas, aplicando aqui a nossa fé em crer que há um maior proveito do Evangelho no que nós estivermos passando. Deus é Deus, não há nada que nos impeça de declararmos isso, que Ele é o Senhor da nossa vida, o Deus da nossa história. Pai, nós oramos a Ti nessa manhã, nos enche de confiança, fortalece-nos, não nos deixa ficarmos desanimados, desfalecendo ao nível de nossa fé por causa do que estamos passando. Pelo contrário, inspira-nos através da Tua palavra, como lemos nessa manhã, para que, como o apóstolo Paulo, possamos celebrar o fato de estar havendo proveito para o Evangelho naquilo que estamos atravessando. Que nos apeguemos mais ao Senhor Jesus do que uma maneira religiosa de nos ligarmos a Jesus. Que o nosso amor por Jesus aumente, nada nos impeça. Ó Senhor, que não nos preocupemos com as prisões, tendo em vista a liberdade que há e que ninguém pode cercear de sermos teus servos e compartilharmos e anunciarmos esse Evangelho. Que esse Evangelho esteja na nossa vida, que ele não esteja somente em interações que agora se veem impedidas ou canceladas por causa dessa pandemia. Que a gente não pare para pensar no que podia ser se não houvesse a pandemia, mas que apesar da pandemia possamos criar expectativas sobre o que o Senhor pode fazer através das ferramentas que estão à nossa disposição. Ó Deus, ajusta a nossa mente, ajusta nosso coração, que nada nos faça nos sentirmos impedidos à jornada, mas que, fortalecidos e animados pela Tua palavra, direcionados pelo Teu Espírito Santo, possamos caminhar, crendo que ninguém pode nos impedir de declararmos: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu a pena porque você está aqui. Tá? Muito obrigado. Compartilhe essa mensagem, se for possível para você. Faz algum tipo de comentário, curte, tudo isso ajuda muito. Lembrando que essas mensagens depois elas vão para o YouTube. Lá do YouTube você pode até mandar para o WhatsApp de quem não tenha Facebook. Não é? Faça a sua parte, exerça a sua liberdade em Jesus. Nós estamos aqui para ser uma ferramenta que possa ajudar, que possa ser facilitadora do anúncio do Evangelho. Gente, eu vejo vocês logo mais às 20 e até lá que o Senhor nos abençoe muito. Amém? Expressa a sua liberdade em Jesus. Um beijão.